entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Amém? Amém. Glória ao nome santo do Senhor. Pode glorificar o Senhor, irmão? Aleluia, Jesus. Oportunidade. Aleluia, Jesus. Iremos falar nesta noite, aleluia, Jesus, sobre oportunidade. Aleluia, Jesus. Nós vivemos num mundo, aleluia, Jesus, que é cheio de coisas. Aleluia. E nós acabamos acumulando, aleluia, Jesus, muitas atividades a fazer. Aleluia, Jesus. E nós sabemos, aleluia, Jesus, que nós temos várias oportunidades, tanto no trabalho, aleluia, Jesus, tanto num curso, no meio da nossa família, aleluia, Jesus. Só que muitas das vezes, por nós vivemos num mundo tão paralelo, cheio de coisas a fazer, aleluia, nós esquecemos da maior oportunidade, que é estar na presença do Senhor, que é estar, aleluia, Jesus, trilhando o caminho que o Senhor queira que nós trilhamos. Aleluia, Jesus. E muitos, aleluia, acabam perdendo e deixando de lado essa grande oportunidade. Aleluia, Jesus. Porque toda a obra de Jesus, ela é incrível. Aleluia, Jesus. Toda a obra que o Senhor fazia e continua a fazer sobre esta terra. Mas a obra mais incrível e extraordinária é a salvação. Aleluia, Jesus. Porque Ele se deu, aleluias, para morrer em nosso lugar. E muitas das vezes, aleluias, as pessoas até ouvem a palavra, aleluias, mas não quer a oportunidade de andar, aleluias, com Jesus. E de ter, aleluias, o direito da sua salvação e da vida eterna. Aleluia, Deus. Aleluia, e nessa parábola, aleluia, Jesus, nessa passagem, aleluia, vai falar a história, aleluia, Jesus de Zaqueu, o publicano. Aleluia, o homem, aleluia, que cobrava impostos, aleluia, Jesus. Glória ao nome santo do Senhor. Mas quando Jesus ele estava entrando, aleluia, em Jericó, aleluia, ele teve uma grande oportunidade. Aleluia, e ele não rejeitou essa oportunidade, aleluia, Jesus. Então ali estava Jesus andando com uma grande multidão. Glória ao nome santo do Senhor. Mas este homem, aleluia, Jesus, ele ardeu em seu coração em saber quem é Jesus. Aleluia, Jesus. E ele procurava saber quem é Jesus. Quem é este homem que quando ele passa, aleluia, ele carrega consigo uma multidão. Aleluia. Então, aleluia, Jesus, a palavra vai dizer que tinha uma multidão. E a multidão impedia, aleluia, por causa do seu tamanho. Aleluia. Então ele vai ter uma ideia, aleluia, Jesus, vamos dizer uma ideia brilhante. Aleluia, ele vai subir, aleluia, Jesus, em uma figueira, aleluia, Jesus, para poder ver Jesus, porque ele sabia que Jesus iria passar, aleluia, por ali. Aleluia, então ele teve, aleluia, Jesus, ele deu o seu jeito para não perder a oportunidade de ser salvo. Aleluia, para não perder a oportunidade de ser liberto por Jesus. E nós sabemos que ali, aleluia, era o único momento, aleluia, que ele ia ter com Jesus, aleluia, antes da cruz. Porque ali Jesus iria passar, aleluia, já estava indo, aleluia, para o madeiro, para morrer em nosso lugar. Aleluia, e ele vai ter um encontro com Jesus. E quando Jesus vê, aleluia, o esforço daquele homem, Jesus vai dar uma ordem para que ele viesse descer daquela videira. Aleluia, Jesus. E Jesus se convida ao entrar na casa dele. Aleluia, Jesus. Veja, Jesus estava com uma grande multidão. Aleluia, mas Jesus não entrou na casa da multidão. Jesus entrou na casa de Zaqueu, publicano. Aleluia, porque ele veio para salvar as ovelhas perdidas. Aleluia, Jesus. Ele veio para aqueles que realmente precisam da salvação. Aleluia, e se nós olharmos, aleluia, toda a humanidade precisa da salvação. Mas muitos estão perdendo a oportunidade, aleluia. Então Zaqueu, aleluia, Jesus, ele vai ter essa grande experiência,
experiência com Cristo, aleluia. E muitas das vezes o que o Senhor quer de mim e de vocês, aleluia, é que a gente se esforça um pouco mais, aleluia, para estar na presença do Senhor. Se esforça um pouquinho mais, aleluia, para poder cumprir o ID do Senhor. O que o Senhor quer de nós é que nós vamos se esforçar um pouco mais, aleluia, para ter uma vida santa com Jesus. E que nós não venhamos perder a oportunidade que o Senhor nos dá. Glória a Deus. Aleluia, nós já estamos na presença do Senhor e nós temos a certeza da nossa salvação. Só que tem almas que estão lá fora, aleluia, Jesus, e quer ter um encontro com Cristo, aleluia. Só que muitas das vezes, aleluia, não tem a igreja para levar a palavra do Senhor. E muitas das vezes nós deixamos de lado esta grande oportunidade. Porque se hoje nós estamos aqui, eu falo por mim, aleluia. Se hoje eu estou aqui é porque alguém teve essa oportunidade de se chegar a mim e falar de Jesus, aleluia. E o Senhor quer de mim, de vocês, é isso, aleluia. Muitas das vezes é muita dificuldade, até mesmo para estar na casa do Senhor, aleluia, Jesus. Muitas das vezes é uma barreira imensa, aleluia, porque nós sabemos que o inimigo da nossa alma, ele luta, aleluia, Jesus, para que nós não venhamos estar na presença do Senhor, aleluia. Mas o Senhor quer que a gente aproveite cada oportunidade, aleluia, cada oportunidade de entrar na casa do Senhor e adorar como se fosse o último culto, aleluia, Jesus. O que o Senhor quer de cada um de nós é que nós vamos aproveitar a oportunidade e dar o seu melhor para Jesus. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Aleluia, Jesus. E muitas das vezes, aleluia, a gente não quer aproveitar a oportunidade. Muitas das vezes a gente olha para o cansaço, a gente olha para o clima, para o tempo, aleluia, está chovendo, está frio, está sol, está calor, aleluia, Jesus. Só que o dia que Jesus vai buscar a sua igreja, aleluia, ninguém sabe, aleluia, mas cabe nós aproveitar cada oportunidade que o Senhor nos dá, aleluia, Jesus. Por mais embora, aleluia, Jesus, que muitas das vezes tem uma grande barreira, aleluia, como estava tendo também na vida de Zaqueu, aleluia, porque a multidão, aleluia, Jesus, é um empecilho, a multidão, aleluia, é uma barreira muito grande, aleluia, e ele não tinha nem tamanho suficiente para poder enxergar Jesus de longe, aleluia, mas ele aproveitou a oportunidade, aleluia, Jesus. E nós também devemos que aproveitar as oportunidades que Deus nos dá, aleluia. Oportunidade de falar do seu amor, oportunidade, aleluia, de se levantar cedo, aleluia, Jesus, e evangelizar as almas, aleluia, oportunidade de estar na presença do Senhor, aleluia, cumprir, aleluia, Jesus, não uma escala, porque temos que cumprir, aleluia, mas iremos cumprir uma escala, porque esta é a minha oportunidade, aleluia, porque quando a gente faz para o Senhor, aleluia, a gente tem que fazer com amor, aleluia, porque Deus amou a este mundo de tal maneira, e por amor Ele entregou o Filho, aleluia. Então por amor também nós devemos que fazer a obra do Senhor, aleluia, Jesus. Embora muitas das vezes é espinhosa para uns, aleluia, e espinhosas para outros, aleluia, Jesus, mas mesmo assim, aleluia, mesmo com muita dificuldade, nós devemos sim que aproveitar a oportunidade que o Senhor nos dá. Aleluia, e ele, aleluia, Jesus, recebe Jesus na sua casa. Aleluia, Jesus. E o Senhor quer entrar na minha, na tua casa e fazer morada, aleluia, Jesus. Eu não digo na casa, aleluia, que o homem construiu com as suas mãos. Eu não digo na casa no qual nós entramos, jantamos, aleluia, Jesus, e vivemos. Mas eu estou me referindo à morada do teu coração. Aleluia, porque quando nós abrimos o nosso coração para Jesus, aleluia, o Espírito Santo faz morada. E quando o Espírito Santo faz morada, as pessoas são transformadas. Aleluia, porque teve um encontro com Cristo. Aleluia, e vários homens, aleluia, Jesus, ao ter um encontro com Jesus, foi transformado. Aleluia.
vida. Quantas mudanças Ele fez quando nós abrimos, aleluia, o nosso coração e entregamos para Jesus. Aleluia, quando nós entregamos a nossa vida a Deus, aleluia. Embora a gente enfrenta muita dificuldade, aleluia, muitas das vezes nós não temos apoio da família, aleluia, muitas das vezes é zombaria, aleluia, nós viremos motivo de piada, aleluia, Jesus. Mas mesmo assim, quando nós se dedicamos ao Senhor, o Senhor, Ele nos transforma, aleluia, Ele nos limpa, aleluia, glória ao nome santo do Senhor, aleluia, porque Ele nos via, aleluia, no mundo, aleluia, e nós éramos como loucos, aleluia, Jesus, porque a palavra do Senhor vai dizer, aleluia, que havia um homem no qual a sua terra estava dando muito fruto, aleluia, estava aumentando a sua riqueza, e ele vai dizer consigo mesmo, eu já tenho muita riqueza para poder folgar, aleluia, Jesus, mas a palavra do Senhor também vai dizer, e disse-lhe Deus, louco, esta noite te pediu a tua alma, e para quem tem preparado, aleluia, Jesus, Deus de poder e glória. E Zaqueu, ele era um homem rico, aleluia, porque ele cobrava os impostos, aleluia, Jesus, glória ao nome santo do Senhor, aleluia, e nós podemos ver que ele cobrava um pouco a mais, aleluia, Jesus, porque ele vai falar para Jesus, aleluia, quando Jesus entra na sua casa, aleluia, ele vai dizer que aquilo que ele pegou a mais, ele vai devolver, aleluia, Jesus, mas só tem uma vida de sinceridade, aleluia, aquele que deixar Jesus entrar na sua casa, aleluia, porque este também é filho de Abraão, aleluia, Jesus, está dizendo que este também recebeu Jesus pela fé, aleluia, Jesus, cabe a mim e a vocês, aleluia, Jesus, aleluia, ter uma fé, aleluia, Jesus, e saber que o Senhor está nos guiando, aleluia, muitas das vezes nós olhamos para as dificuldades, muitas das vezes nós olhamos para tantas coisas, mas não olhamos para Jesus, aleluia, somente o Senhor tem o poder de transformar o homem, aleluia, de dentro, aleluia, para fora, aleluia, e quando o homem é transformado, aleluia, ele reconhece quanto pecador ele era, e o quanto ele necessita e depende de Jesus e da sua misericórdia, aleluia, Jesus, Deus de poder e glória. Glória ao Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Zaqueu, ele tinha mais dificuldade, tanto o tamanho quanto a multidão, mas ele rompeu, aleluia, Jesus, aleluia, ele deu o seu jeito, aleluia, ele rompeu as suas dificuldades, aleluia, para poder ter um encontro com Cristo, aleluia, Jesus, e muitas das vezes o Senhor prepara tanta oportunidade para nós também ter um encontro com Ele, aleluia, mas a gente está olhando para a multidão, a gente está olhando, aleluia, para a dificuldade, aleluia, Jesus, mas é tempo, aleluia, Jesus, de nós, aleluia, glorificar e exaltar ao Senhor, é tempo, aleluia, Jesus, de nós, aleluia, descer da nossa, aleluia, das nossas vontades, para fazer a vontade do Senhor, e receber o Senhor com júbilo no nosso coração, receber o Senhor com alegria, aleluia, Jesus, e saber que o que Ele fez por nós é bem maior, aleluia, do que aquilo que nós fazemos para Jesus, o que Ele fez por nós é bem maior, aleluia, e o que nós fazemos para Ele, aleluia, Jesus, acaba sendo tão pequeno, aleluia, diante de tanto amor e de tanta grandeza desse Senhor, aleluia, Jesus, é aproveitar cada oportunidade que o Senhor nos dá, é romper as dificuldades, aleluia, para poder se chegar mais e mais a Cristo, aleluia, Jesus, é romper, aleluia, Jesus, as barreiras, aleluia, que muitas das vezes o inimigo lança, ele coloca na nossa frente para nos fazer parar, aleluia, Jesus, é tempo de nós aproveitar a oportunidade, aleluia, e servir o Mestre, aleluia, Jesus, e ser, aleluia, Jesus, Deus
precisa todo momento de Jesus. Do mesmo modo, as almas que estão lá fora, aleluia, Jesus. Não podemos ter vergonha de anunciar o Evangelho, aleluia, mas nós devemos sempre anunciar a verdadeira palavra, a palavra que salva, aleluia, Jesus. Hoje em dia é difícil, aleluia, porque buscam a Deus pelas bênçãos do qual Ele pode dar, mas a maior bênção, aleluia, estava lá naquela cruz do Calvário. Foi quando Jesus disse: está consumado, aleluia, Jesus. Ele abriu a porta, aleluia, Jesus, a porta da graça, a porta da salvação, aleluia. E do mesmo modo, glória ao nome santo do Senhor, que nós aproveitamos a oportunidade quando chegou alguém para falar de Jesus para nós, e que nós vamos ter essa mesma força, essa mesma coragem de falar de Jesus para quem está lá fora. E muitas das vezes a oportunidade está do nosso lado, aleluia. Muitas das vezes é um amigo do trabalho, muitas das vezes é um colega num curso, numa faculdade, ou muitas das vezes é um vizinho na tua vizinhança, aleluia, Jesus, que precisa ouvir falar do amor de Deus, aleluia. Mas é necessário que nós aproveitamos esta oportunidade de sempre falar do amor de Jesus. Que Jesus, Ele abençoa sim, Ele abençoa cada um segundo a sua medida. Mas a maior bênção é a salvação, aleluia, Jesus. Porque o que adianta o homem ser tão rico, aleluia, e não ter o direito à salvação? O que adianta ter tantas coisas, aleluia, mas não ter o direito da salvação? Aleluia, nós devemos sim mostrar para as almas que estão lá fora, aleluia, que existe um caminho, e este caminho é Jesus Cristo. Existe um que veio para perdoar, aleluia, os nossos pecados, e esse alguém é Jesus Cristo, porque Ele veio para salvar as ovelhas perdidas, aleluia, Ele veio para restaurar, aleluia, aquele que está perdido, aleluia, Jesus. Ele veio para os doentes, aleluia, Jesus. E que doença é essa? É doença da alma, aleluia, que o homem não tem poder de curar, mas quem cura é Jesus, aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluia, Jesus. É necessário, aleluia, nós aproveitar cada oportunidade. Eu sei que muitas das vezes o cansaço bate, aleluia. Muitas das vezes a gente não tem força de vir. Muitas das vezes a gente não tem força nem de orar na nossa casa, aleluia. Mas nós devemos que confiar e saber que Jesus está no controle de todas as coisas. O nosso Senhor, aleluia, Jesus, Ele sempre está no controle de tudo. Ele não perde o controle de nada. Por mais difícil que esteja para mim e para vocês, aleluia, saiba que o Senhor, Ele nunca perde o controle de nada. Ele nunca perde o controle, mas tudo está no controle da sua mão. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo teu Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Muitas das vezes o Senhor, Ele nos coloca, aleluia, Jesus, numa provação muito forte, para que nós podemos se achegar mais a Ele. Aleluia, não é porque Ele é um Deus mau, não, Ele não é um Deus mau. Aleluia, Ele é um Deus de bem, Ele é um Deus de paz, Ele é um Deus de amor. Muitas das vezes a nossa rebeldia, aleluia, Jesus, faz o Senhor nos tratar de forma, aleluia, que nós não queríamos. Ele nos coloca em prova, Ele nos coloca em luta, aleluia, Jesus. E muitas das vezes a gente acha que a gente não vai sair, aleluia, mas é somente o Senhor nos provando, é somente o Senhor nos testando, aleluia, Jesus. O Senhor, Ele prova, aleluia, Jesus, a nossa força, aleluia, Ele prova a nossa fé, aleluia. Será se no momento de tanta luta no qual nós enfrentamos, nós estamos realmente confiando em Jesus, aproveitando a oportunidade de louvar a Deus em meio à luta, aleluia, aproveitando a oportunidade de louvar ao Senhor no meio das dificuldades, porque é muito fácil glorificar ao Senhor quando tudo está bem, aleluia, Jesus. É muito fácil glorificar
glorificar o Senhor, aleluia, quando a família está bem, quando o trabalho está bem, quando o relacionamento está bem, aleluia. Difícil é glorificar o Senhor no meio da dificuldade, mas nós devemos que saber que, meio à dificuldade, o Senhor mesmo assim está no controle de todas as coisas. Aleluia, Jesus. Pessoas, aleluia, Jesus, que outrora tinha essa mesma oportunidade de estar aqui na casa do Senhor, aleluia, até levantou a mão para Jesus e aceitou, aleluia, dizendo que ia ter um compromisso com Ele, aleluia, mas ninguém faz Jesus de palhaço, ninguém faz Jesus de bobo, aleluia, Jesus, veio pela emoção, aleluia, Jesus, glória ao nome santo do Senhor, mas quando viu, aleluia, Jesus, o pesar do Evangelho, quando viu, aleluia, o pesar da renúncia, aleluia, Jesus, muitos saíram, aleluia, muitos saem da presença do Senhor porque não quer essa oportunidade. Aí Jesus trabalha, coloca no leito do hospital, aleluia, e fica lá sentado, aleluia, Jesus, numa cama de hospital, clamando ao Senhor, aleluia, Jesus, e muitas das vezes o Senhor ainda usa de misericórdia, aleluia, envia uma alma, aleluia, Jesus, para poder falar do amor de Deus, aleluia, Jesus. Que oportunidade você quer ter, aleluia, para clamar ao Senhor? Você quer ter a oportunidade na dor? Ou você quer ter a oportunidade no amor? Aleluia, Jesus, Deus de poder e glória. E Zaqueu, ele aproveitou essa única oportunidade, aleluia, porque depois ele não iria ter mais com Jesus aqui andando sobre essa terra, antes de ir para o Calvário. Ele aproveitou a oportunidade, aleluia, Jesus, de ser salvo, aleluia, Jesus, de receber Jesus em sua casa, aleluia, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que havia perdido. E Zaqueu estava perdido, aleluia, Jesus, envolvido com a riqueza, com a ganância, com a vaidade desta terra, aleluia, mas quando ele encontrou Jesus, quando ele esteve disposto a aproveitar essa oportunidade, aleluia, Jesus, ele reconheceu, aleluia, o tamanho do amor de Deus, aleluia, ele reconheceu que ele era um pecador e que necessitava da misericórdia e do perdão do Senhor, aleluia, Jesus, Deus de poder e glória. Assim é na minha e na tua vida, aleluia, quando nós reconhecemos, aleluia, o quão falho nós somos e o quanto nós reconhecemos, aleluia, que nós precisa e necessita do perdão de Deus, aleluia, a todo momento, aleluia, porque nós somos falhos, aleluia, a gente peca no pensar, no falar, no ouvir, a gente peca nas atitudes, aleluia, Jesus, mas mesmo assim o Senhor ainda está no controle de tudo. Mesmo assim o Senhor está no controle da nossa vida, aleluia, Jesus, mas que nós devemos cada vez mais se dedicar ao Senhor, que nós devemos se levantar cada vez mais, aleluia, e se dedicar a esse Deus tão grande e tão maravilhoso, aleluia. Muitas das vezes o Senhor usa vasos e vasos a falar para ti, aleluia, que não te quer nesta maneira, é porque o Senhor quer que você aproveite esta oportunidade, aleluia, de se levantar para fazer o ide à vontade do Senhor, embora muitas das vezes a vontade de Deus não é a nossa, aleluia, Jesus. Muitas das vezes a vontade do Senhor, aleluia, não é a mesma que a minha e que a sua. Mas no momento que nós levantamos a mão e aceitamos Jesus, a gente entrega a nossa vida a Deus, aleluia, e saber que Ele que vai conduzir, é Ele que vai controlar, é Ele que vai guiar, é Ele que vai fazer. Aleluia, Jesus. E que nós vamos se dedicar cada vez mais. Cada oportunidade que o Senhor nos dá, grande ou pequena, não importa, aleluia, Jesus, não importa o tamanho da oportunidade, mas que nós devemos se entregar cada vez mais ao Senhor, aleluia, porque a palavra do Senhor vai dizer: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me segue, aleluia, Jesus, amém?